por trás de toda ocupação, se não toda, pelo menos por maioria, existe uma questão social. Existem direitos sociais por trás disso, que é o direito social à moradia, que é o direito social à produção, né? Então existem muitos jargões que são aplicados que muitas vezes não veem o que tem por trás dessa idolatria. A ideia seria de compreender qual é a função social da terra, seria isso? Exato, exato. E aí quando nós tratamos aí da questão da função social, é algo também que muitas vezes é relegado a segundo plano. Então, gente, estamos de volta com mais um Coletivo em Diálogo, dessa vez recebendo aqui o advogado Daniel Bizarria, que é formado pela Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, é também licenciado em História pela Universidade de Pernambuco e é o representante dos ocupantes do projeto Pontal aqui no município de Petrolina. Nesse Coletivo em Diálogo, vamos conversar um pouco sobre a questão agrária aqui no Vale do São Francisco, sobre os desafios que estão colocados para esses ocupantes do Pontal e, enfim, falar um pouco sobre a função social da terra. Daniel, prazer recebê-lo aqui no Coletivo em Diálogo e a gente já inicia querendo saber de ti sobre o que é que significa a questão agrária no Brasil, que desafios estão colocados ainda para essa luta, principalmente de trabalhadores rurais sem terra, sobre um pedaço de terra para desenvolver a sua vida e até contribuir para o desenvolvimento do país. O que é que significa a questão agrária? Primeiramente, inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos tendo esse diálogo, entendeu? Professor e vereador Gilmar, isso é muito importante. A princípio, eu gostaria de estar referenciando, de estar lembrando aqui o filólogo alemão Friedrich Nietzsche, né? No seu livro Crepúsculo dos Ídolos, o Nietzsche ele nos diz, nos ensina que nós devemos aprender a derrubar ídolos. É isso mesmo, derrubar ídolos no sentido de que verdades absolutas existem e precisam ser questionadas, precisam ser enfrentadas. E a reforma agrária no Brasil, na verdade, ela é um ídolo, vamos dizer assim, que não é enfrentado. Nós temos aí uma dívida histórica com essa questão agrária no Brasil, desde o período da colonização, em que está posto uma certa distribuição, um certo meio de ocupação de terra e não pode ser questionado, entende? E aí no meio jurídico existem jargões, existem verdades absolutas, existem ídolos de que precisam ser questionados. Por exemplo, existem o ídolo, a idolatria, a verdade absoluta de que a área pública ela não pode ser destinada a ocupantes. Beleza, isso é um jargão, isso é uma verdade absoluta, né? Tá na lei. Porém, por trás de toda ocupação, se não toda, pelo menos por maioria, existe uma questão social. Existem direitos sociais por trás disso, que é o direito social à moradia, que é o direito social à produção, né? Então existem muitos jargões que são aplicados que muitas vezes não veem o que tem por trás dessa idolatria. A ideia seria de compreender qual é a função social da terra, seria isso? Exato, exato. E aí quando nós tratamos aí da questão da função social, é algo também que muitas vezes é relegado a segundo plano. No livro Direito Agrário em Debate, existem vários doutrinadores escreveram vários artigos, agora me falha a memória qual escreveu o artigo que eu vou citar aqui. Ele critica uma herança do Poder Judiciário de que as questões possessórias, as questões de ocupação, muitas vezes são resolvidas mediante apenas a apresentação de uma escritura. Chega lá o proprietário, apresentou uma escritura, o Poder Judiciário já chancela a posse, já chancela a desocupação, já chancela muitas vezes a demolição dos imóveis, sendo que por trás daquilo ali
existe uma questão social, né? Então, a doutrina mais recente, os escritos mais recentes, elas batem muito nessa tecla de que o direito tem que ser constitucionalizado. No seguinte sentido, se hoje nós pegamos a posse no ramo do Código Civil, é uma posse de cunho patrimonialista. É uma posse que não dá brechas, vamos dizer assim, à análise da função social. Por isso que temos que beber, vamos dizer assim, na fonte constitucional, né, de que todo imóvel tem que cumprir a sua função social. Né? E quando voltamos à questão agrária, é interessante ressaltar que, juridicamente falando, em termos técnicos, existe uma distinção entre a posse agrária e a posse civil. Né? A posse civil, historicamente falando, da forma como ela foi inventada, ela é inventada de forma que alimente o cunho patrimonialista. Já a posse agrária, ela emerge, ela nasce de uma forma que tem que ser defendido o interesse social. É como se, desculpa te interromper, Daniel, é como se a terra ela fosse, nessa vertente patrimonialista, transformada meramente numa mercadoria, num espaço de negócios. E a questão da terra, dentro de uma função mais agrária, mais social, estaria para defender a vida do agricultor, dos seus familiares. Seria esse o sentido? Seria não, né? Na verdade, nós dois como historiadores, existe uma obra histórica aí que é simbólica, que é a obra do sociólogo Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala. E nessa obra, o Gilberto Freire, ele trata como se a Casa Grande e a Senzala vivessem em plena harmonia. Né? É como se, trazendo para a nossa pós-modernidade, é como se os interesses patrimonialistas vivessem em plena harmonia com os movimentos sociais. Exato. O que nós sabemos que não é verdade. O que nós sabemos que esse ídolo aí da Casa Grande não poder ser contestado não é verdade. Né? Então aí, quando você retrata de que a terra, a posse agrária, ela tem uma série de requisitos sociais, isso é um fato. Tanto que está contido no Estatuto da Terra, eu trouxe até aqui, você vai me permitir ler para enaltecer aqui o nosso diálogo, no parágrafo 1º do artigo 2º do Estatuto da Terra, diz o seguinte: a propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente, favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias, mantém níveis satisfatórios de produtividade, assegura a conservação de recursos naturais e observa a disposição legais que regula as justas relações de trabalho entre os que possuem e a cultivem. Então, veja só, aqui tem uma série de paradigmas, uma série de modelos que necessariamente passa pela questão social. A posse agrária é uma posse que está ligada à produtividade e à função social da terra. Agora você colocava que desde o período colonial, já que o período colonial ele é marcado pela invasão europeia, né? Se fala de um descobrimento, mas a terminologia talvez mais apropriada seja a invasão dos europeus sobre as terras indígenas. E de lá para cá a gente tem uma série de conflitos, né? Tanto dos herdeiros de indígenas, de negros, de brancos pobres, que ficaram sem a condição de trabalhar a terra, porque foram, de alguma maneira, violentados, né, pela a retirada, né, desse direito. E até hoje nós temos essa espécie de disputa dos movimentos sociais sem terra com os grandes proprietários, os setores do capital, seja do capital nacional ou internacional, sobre a posse da terra. Como é que você situa a questão dos movimentos sociais? Porque existe aí uma criminalização dos movimentos sociais, muitos estereótipos, né, acusando os trabalhadores rurais de invasores. Como é que você situa
essa questão, o papel dos movimentos sociais na questão agrária? Essa questão dos movimentos sociais é bem interessante ser abordada, porque a história é feita de rupturas, né? E aí, ao longo das rupturas históricas da história do Brasil, nós estamos vendo surgir aí movimentos sociais, do movimento do sem terra, dos movimentos do sem teto, né? E outros movimentos que agora lutam por nada mais, nada menos do que o direito à moradia, né? Um direito a um pedaço de terra para produzir, né? Sendo que o próprio Estatuto da Terra diz que deve ser dado prioridade à propriedade familiar, né? A pequena e a média propriedade, entende? Então, assim, essa questão dos movimentos sociais é importante porque eles cumprem um papel de buscar pelos seus direitos. Mas, infelizmente, historicamente falando, existe a criação de estereótipos de quem busca os seus direitos é criminoso. Sim. De quem busca os seus direitos é vagabundo, é invasor. Né? E aí, essa questão aí terminológica é muito importante, tanto juridicamente falando, como socialmente falando, de que, agora eu vou trazer para a área jurídica. A área jurídica não utiliza-se essa terminologia de ocupantes. Né? Juridicamente falando, os meios técnicos pecham, criam o estereótipo de invasores. Eles são invasores. Né? E aí, a partir desse momento, já criminaliza. Pertence ao MST, é crime. Né? A própria questão das cores, eu acho isso bem... Isso, na verdade, extrapola o simbólico. Sim. Isso extrapola o simbólico e torna-se uma violência, muitas vezes, real. Entende? E aí o Cristiano Chaves e o Nelson Roosevelt, dois doutrinadores da área jurídica, eles fazem uma crítica muito pertinente nesse sentido de que o termo ocupante ele tem que ser começado a ser adotado, ele tem que ser utilizado. O que é um ocupante? Um ocupante é alguém que está dando função social a uma área. Ou seja, se você tem uma área, um terreno, um pedaço de terra e não utiliza, passa-se anos sem a utilização, vem alguém que está utilizando, essa pessoa que ocupou está dando a devida função social. Tá bom, diferente se você tivesse aí com o seu terreno, morando nele, produzindo e alguém invadisse. Exato. Seria essa, mas na verdade é isso que nós dois tratamos aqui na fala anterior, justamente é tratado de forma única. Né? Na verdade, não importa se a área estava desocupada, não importa se a área estava improdutiva. Se você chegou lá e ocupou, não importa, você é invasor. Você é invasor, e logo pegando aí o comportamento da grande mídia, você é um criminoso. Você é um criminoso. Você é um criminoso que tem que ser punido, que tem que ser desalojado, que não importa se não tenha outra área para te alocar, né? E aí é muito interessante também, Gilmar, que o direito agrário, por exemplo, ele é relegado a um segundo plano. Vamos dizer que, juridicamente falando, ele seja marginalizado, né? Na ciência jurídica, ele é tratado, inclusive, na maioria das faculdades, como uma disciplina letiva. Né? Ou seja, ela é menos importante se colocar num rol aí de hierarquia. Exato, porque o direito civil é uma disciplina obrigatória. Você, para se formar em direito, você tem que cursar todas as disciplinas de direito civil, que são 8. Né? Já o direito agrário é uma disciplina letiva. Quer dizer, o direito agrário ele tem um paradigma, ele tem um princípio de que o interesse público ele tem que ser supremo. Né? Ele tem que estar acima dos interesses privados. Né? Então, assim, se você pega um movimento social que luta pela reforma agrária, que luta pela redistribuição de terra, que luta por um espaço que dê produtividade para a criação de família, com crianças, com idosos, com enfermos, né? Isso é um interesse público. Se isso não é interesse público, então nós temos aí uma crise do que seja interesse público. Imagina você estar falando sobre a formação nas faculdades de Direito, nós estamos em um país potencialmente agrário, onde a agricultura,
toda a nossa base natural, ela é uma base de grandes possibilidades de produção, né? E esperava-se, né, é até surpresa para mim, que a formação no direito agrário fosse mais, né, estimulada até, né, entre os advogados. Daniel, eu gostaria que você colocasse um pouco para a gente, especificamente sobre essa questão do Pontal. O que é que significa o Pontal e que relação tem do projeto Pontal, que é um projeto aí que vem sendo debatido já, acho que há quase 4 décadas, né? Uma área que tem 7.700 hectares, com diversas famílias ocupando. Essa área, ela é uma área que deve ser defendida para a reforma agrária aqui na região do Vale do São Francisco? Só antes de adentrar a questão específica do Pontal, tem só uma questão aqui, vamos dizer assim, técnica que eu queria só finalizar, que é bem simbólico também, que os artigos que tratam da reforma agrária na Constituição Federal, eles estão contidos no título da ordem econômica. Né? Então, assim, isso pode parecer de que a reforma agrária ela tem que atender apenas aos anseios econômicos. Infelizmente, muitas vezes cai naquela dicotomia de que é capitalista, é comunista, que na verdade eu não sei até que ponto essa discussão ainda produz algo produtivo, deixa eu ser redundante. É significativa, exato. Mas tem que ser analisada a Constituição Federal, como um todo, como Foucault falava, como uma cosmologia, né? Então, assim, a ordem econômica, ela está atrelada à ordem social. Entende? Então, o título da ordem, a reforma agrária está lá dentro do título da ordem econômica, não quer dizer que ela não tenha uma dívida com a ordem social. Né? E aí, pegando já a questão específica do Pontal, nós temos aí um típico caso concreto, né? De que trata-se de uma posse agrária, né? De que é tratado como uma posse civil, né? E aí, quando eu me apego a essa questão técnica, é porque existe um diferencial, sim, entende? De que a posse civil, ela é tratada, tipicamente falando, majoritariamente falando, como uma posse patrimonialista, né? Como uma posse privada, né? E a posse agrária, não. A posse agrária, ela está atrelada a essa questão da produtividade, né? Então, em Petrolina, nós temos esse caso específico de uma dívida histórica com a reforma agrária. Se existem 800 famílias no Pontal hoje, não são pessoas que tenham condições econômicas de estar vivendo nos grandes condomínios da cidade, não. São pessoas que estão ocupando porque não tem para onde ir. São pessoas que estão ocupando porque precisam de um pedaço de terra para produzir e tirar a sua subsistência, a subsistência de sua família. Lá não tem nenhum grande empresário articulado com a exportação da fruticultura. O que você está colocando é um pouco isso, né? Exato. O que eu estou colocando é justamente de que o caso específico do Pontal envolve uma questão, além de reforma agrária, uma questão de política agrária, né? A quem a política agrária quer destinar o Pontal? Quem é o público-alvo que a política agrária atual quer destinar o Pontal? Né? São essas famílias? E fala um pouco do perfil dessas famílias, Daniel. Qual é o perfil? Quais são as origens dessa família? Você fala que tem muitas pessoas da região da área de Sequeiro. Exato. E aí essa questão do perfil é algo que está aí no nó da problemática, está no centro da problemática, professor, justamente no sentido de que, se desocupar essas famílias, para onde elas vão? Existem outras terras produtivas para essa família, né? No caso, vai tirar essas famílias e vai colocar essas famílias em uma área de sequeiro, né? Em áreas produtivas, improdutivas, né? Então, na verdade, vai estar desalojando essas pessoas e pode ser que coloque-as em uma área sem condições, sem condição mínima. Então, assim,
essa questão específica do Pontal é algo que tem que ser tratado como um todo, e aí o corpo social, a sociedade como um todo, tem que se envolver, porque ela não está restrita a uma questão judicial. Ela não está restrita a uma questão judicial. Ela não se restringe aos processos de reintegração de posse. Ela não está restrito a cada mês surgir um boato lá para aquelas famílias de que vocês vão ser desocupados, de que a Polícia Federal vai vir desocupar vocês. Não se resume a isso. Se resume, abarca uma questão de reforma agrária, de política agrária. Né? As famílias estão produzindo. Já estão produzindo. Grande parte já estão lá há muito tempo, entendeu? Há mais de anos estão ocupando essa área, entende? Na verdade, muitos estão ocupando lá essa área. Eu nem sequer era advogado, né? Há mais de 5, 6 anos, né? E, na verdade, cria-se uma expectativa, inclusive, desses ocupantes, de que os ministérios, de que os políticos, senadores, deputados, tenham essa sensibilidade de que ali é um problema social, é um problema histórico. Né? E eu gostaria então, já que você tocou nesse ponto, que você narrasse aí pra gente esses últimos fatos. Né? Houve aí uma previsão de que no dia 12 de setembro ocorresse a reintegração, né, de posse. O governo federal, portanto, através da Codevasf, exigia a retirada dos ocupantes. Aconteceu uma grande mobilização, inclusive algumas autoridades aqui da região foram interpeladas, né, para apoiar o movimento. E eu gostaria que você situasse um pouco o que é que aconteceu de fato e o que é que vem pela frente. Na verdade existem várias demandas de reintegração de posse. Né? O que é uma demanda de reintegração de posse? É uma demanda que visa retirar os ocupantes de lá, né? Usando aqui termos bem objetivos. Né? Algumas dessas já transitaram em julgado, não cabe mais recurso. Outras ações ainda estão tramitando, com audiências a serem realizadas, entendeu? Foi firmado um compromisso na Casa Civil, perante Codevasf, perante INCRA, perante representantes dos movimentos sociais, de que seria realizado um cadastro de todos esses ocupantes, de que seriam oferecidas áreas produtivas para esses ocupantes. Mas, na verdade, esse episódio do dia 12, ele não é um episódio isolado, na verdade. Esse episódio do dia 12, ele apenas reflete episódios que acontecem de forma rotineira para esses ocupantes. Rotineiramente, chega-se a notícia de que vocês vão ser desocupados, vocês vão ser desalojados. Ou seja, existe uma insegurança dessas pessoas Existe, sobre... o termo é esse mesmo. Existe uma insegurança, existe um abalo psicológico, entende, Gilmar? É o mesmo de que, vereador, amanhã você vai ser desocupado de sua casa e você não ter para onde levar a sua esposa, levar o seu filho, entende? Aí nós vamos multiplicar isso por 800 famílias, né? Então, assim, é um abalo psicológico. E aí, mais uma vez, eu bato nessa tecla de que muito mais do que um problema jurídico, é um problema social. É um problema social. E é um problema político também, né? Porque aí a gente observa, por exemplo, a região aqui do Vale, pegando especialmente aí o caso de Petrolina, você tem diversas representações políticas, desde deputado, senador, ministro. Espera-se, então, também um posicionamento dessas autoridades perante esse fato. Exato. É a questão da sensibilidade social, né, Gilmar? E aí, como você colocou no início da sua fala, da minha apresentação, eu sou, na verdade, o advogado, né, desses ocupantes, e aí cada segmento desses ocupantes vão constituindo aí representações, lideranças, mas assim, é algo que eu posso falar em nome dos ocupantes, em nome dos representantes que eu advogo para eles, no sentido de que nós queremos apenas terra. Mas o Pontal é impossível. Para a atual política agrária, o Pontal é impossível para esse público. Que seja.
mas que realoque essas pessoas, que dê uma terra produtiva para essas pessoas. Entende, Gilmar? Tudo bem, eu inclusive peticionando em um desses tantos processos aí de reintegração de posse aí do Pontal, eu coloquei um parágrafo nesse sentido, no sentido de que tenha a sensibilidade de que não necessariamente não vai existir uma desocupação voluntária. Pode ser que aconteça uma desocupação voluntária desses atuais ocupantes. Agora, que também seja cumprido o acordo que foi feito na Casa Civil em março desse ano, de que reinstale, realoque essas pessoas, dê terra produtiva para essas pessoas viver, entende? Aí não é uma questão de política partidária, né? Aí não é uma questão de que o advogado está defendendo apenas a tese dos clientes dele. Não, o advogado está defendendo o que é de direito, o que está na Constituição, né? A questão aí do social, né? O direito agrário, a política agrária, a reforma agrária, ela está necessariamente atrelada à questão social, né? E aí, já que você está tratando de questão social, eu gostaria que você colocasse um pouco para a sociedade, né? Para o estudante, inclusive os estudantes de direito, né? Para os professores, para o pai, a mãe de família que não está na zona rural, claro, né? Que vive na cidade, que importância tem toda essa luta em defesa dos trabalhadores rurais? Aí, na verdade, Gilmar, eu vou citar até o procurador de justiça lá do Rio Grande do Sul, Lênin Streck, e aí nós adentramos a outra problemática, que é uma problemática cultural, né? Infelizmente, nós temos visto aí nos últimos acontecimentos ser colocado a questão moral acima da questão técnica, né? O direito, e aí quando você fala para eu direcionar a minha fala aos estudantes de direito e aos operadores de direito, os demais colegas advogados, enfim, a quem está no dia a dia, na militância jurídica, na aplicação jurídica, nós não podemos colocar a moral acima do direito. Nós não podemos fazer um julgamento, um pré-julgamento de que são invasores, de que são bandidos, a criação de estereótipos acima do que está tecnicamente criado pelo ordenamento jurídico, né? Então, se está posto lá na Constituição de que existe a função social da terra, né? De que no artigo 184, 186 é necessária uma reforma agrária, isso aí é uma questão técnica. Porque, do contrário, a gente corre o risco de uma banalização, né? Uma banalização. Utiliza o preconceito, o estereótipo e desrespeita a própria Constituição. Exato. É algo até que eu tenho visto esse cuidado nos processos que estão tramitando na Justiça Federal, no sentido de averiguar essa questão social, entende? Não só também despejar essas pessoas, né? Algo que tem sido visto aí na condução desses processos é realmente essa questão da reforma agrária, essa questão de que existe um problema social, né? De que não colocar a questão moral acima do jurídico. E aí quando você diz para nós levarmos isso para o restante da sociedade, é isso. Né? O que nós estamos aqui lutando, clamando, brigando, juridicamente falando, é por algo técnico, não é por algo moral. Ah, nós estamos para o lado do bem e fulano tal está pelo lado do mal. Não é isso. Não é um maniqueísmo. É de garantir uma justiça que está estabelecida. É de garantir um direito. É de garantir um direito de que está posto. Né? Na verdade, nós não estamos inventando. Na verdade, não é uma luta de bem contra o mal. Na verdade, tem que acabar com esse maniqueísmo pequeno, com essa cultura pequena de que está pelo lado de fulano de tal, não está pelo lado de cicrano de tal, entende? Na verdade, quando eu falei inúmeras vezes aqui nessa nossa conversa de que tem que existir uma sensibilidade social, independente de que lado, entende? É um problema social. São 800... É a vida humana. É a vida humana. E aí quando a filósofa Hannah Arendt, ela diz de que
existe a condição humana, e aí quando ela, no seu livro A Condição Humana, sim, ela trata de que um dos condicionamentos humanos é a questão do trabalho, como é que nós vamos desocupar 300 pessoas sem reocupar elas e dar condições para o trabalho para elas? Sim. Entende? Por isso que muitas vezes, e aí você sabe, na sua labuta aí de vereador, muitas vezes a questão do aumento da criminalidade muitas vezes está atrelado ao aumento do desemprego, né? Então, assim, aí é uma questão teórica de que a condição humana do trabalho... E parte disso tem origem na questão agrária, né? Entende? Se tivéssemos mais trabalhadores rurais com condições adequadas, vivendo no campo, possivelmente nós não tivéssemos tanta migração das pessoas do campo para a cidade, né? E aí nós vamos cair no mito de que a casa grande... Ela cumpre com todos os papéis que vivem em harmonia com a senzala. Exatamente. Né? E aí é onde eu iniciei a minha fala em Nietzsche, nesse sentido, na idolatria de que não existe um problema agrário no país porque a casa grande, né? E aí quando eu falo a casa grande, não estou me referindo a partir do A, B, C, não. Estou falando a questão de que, como se a política agrária hoje não existisse problema. Né? Nós, na verdade, não vislumbramos um enfrentamento, uma política de enfrentamento para solucionar esse problema. Né? Infelizmente, muitas vezes, muitos discursos, poucas práticas, que os discursos são importantes, isso é um fato, né? Mas é necessário também a ação. Né? Não basta ficar nas palavras, tem que ir para as coisas também, né? As palavras e as coisas de Michel Foucault, né? Não basta ficar no discurso, tem que ir também para praxes. Maravilha. Daniel, quero te agradecer, né? E agradecer a você que nos acompanha aqui no Coletivo Diálogo. Se você gostou, né, desse bate-papo, se você apoia a luta dos trabalhadores rurais, a luta por quem quer mais dignidade aqui na região do Vale do São Francisco, compartilha esse vídeo, indica para os amigos e dessa forma a gente vai criando condições para um outro tipo de relacionamento social, uma sociedade onde as pessoas tenham mais direitos. Grande abraço e até a próxima.